aí o Casos de Família com a minha amiga Fernanda aí. E hoje uma história muito bacana, né? Eu leio lá, sim, o Conselho Fiscal vem, o bicho vai pegar, eu faço o Conselho Fiscal. Dá uma musiquinha lá. Tá sonhando esse condomínio seco. Leu lá. Conselho Fiscal vem aí que o bicho vai pegar. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Como é que tá? Bom dia, Thiago. Tudo ótimo, graças a Deus. Muito bom ver você assim, firme e forte, né? Logo tão cedo. Vamos lá, também tô com a minha amiga aqui, síndica, a Tainá, que representa os síndicos do Brasília, Brasil todo, né, João? Bom dia, Tainá, tudo bem? Olá, bom dia segunda, né? Show de bola, também com um cara que é uma referência também na área de síndico também aqui em Brasília, o cara tem uns projetos muito bacanas, que é nosso amigo Valverde. Aí sim, Valverde, beleza, meu João? E aí, meu amigo, beleza? Ele ficou até bonito quando ele colocou o fone, né, João? Ficou. Combinou? Então tá bom. Show de bola. Vamos lá bater papo com o Conselho Fiscal, né, Fernanda? Que história é essa, Fernandinha? Pois é, Thiago. Antes de mais nada, né, vale ressaltar que cada condomínio tem sua particularidade quanto ao Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, né? Mas em linhas gerais, o Conselho Fiscal tem como principal atribuição acompanhar e auditar as finanças do condomínio. Além disso, emite pareceres com relação às contas do síndico, né, indicando ou não sua aprovação. E alerta o síndico também sobre possíveis irregularidades. Tiago, em algumas convenções ainda citam o Conselho Deliberativo e também a instituição de comissão de obras. Vale ressaltar que o Conselho Consultivo ele está previsto pela Lei 4.591, né, no artigo 23, que prevê a contribuição dos membros do Conselho Fiscal. Por que eu estou fazendo essa breve introdução? Para a gente chegar ao nosso caso, né? E o caso que eu trago hoje, Thiago, é justamente dos limites do Conselho Fiscal, das suas funções, até onde ele tem poderes para estar atuando dentro de uma administração, né? E o que eu vou narrar agora é o caso de um Conselho Fiscal, né, que é composto por 3 membros. Um dos membros identificou uma possível irregularidade dentro da gestão condominial com relação ao Prolabore, certo? Vale ressaltar que o Prolabore também é uma particularidade de cada condomínio. Embora o sindicato estabeleça uma tabela, levando em consideração a quantidade de unidades, né? É bom a gente ressaltar que isso é uma referência. É uma referência, não não é padrão. Mas cada condomínio tem sua particularidade. Tem condomínio que já vem dizendo na convenção que receberá a título de Prolabore o síndico quantidade equivalente a 3 salários mínimos, né? Algumas convenções fazem referências ao salário mínimo, outras fazem referência à taxa de condomínio, isenção em taxa de condomínio, outras, que é o caso deste condomínio que eu vou narrar, diz na convenção que o Prolabore será determinado, instituído na Assembleia Ordinária, na Assembleia de Eleição de Síndico, né? E isso gerou-se um pequeno, vamos dizer assim, um pequeno transtorno, uma pequena dúvida, e tudo tem a interpretação, porque além do comum, a gente ainda tem que saber lidar com a interpretação de cada um. E a convenção desse condomínio determina que o Prolabore seja instituído dentro da Assembleia Ordinária, ok? Na Assembleia e nas atas está escrito a taxa de condomínio o Prolabore ficará instituído ao valor da taxa ordinária de menor valor. Esse condomínio tem mais uma particularidade. Ele tem a taxa condominial, eles dividem em 3 nomenclaturas: taxa ordinária de despesas comuns, taxa de despesas específicas, soma as duas e joga 10% do fundo de reserva, porque a convenção diz que sobre a taxa condominial tem que ser recolhido 10%, certo? Até aí tudo bem.
Agora, antigamente, era-se pela taxa de menor valor. Então, por exemplo, eu síndico, são 3 valores, o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu síndica, então, assim, levando em consideração que o primeiro é maior, o segundo é médio e o terceiro é menor valor. Então, suponhamos que eu síndica seja da prumada que tenha de maior valor. Quando eu estava na minha gestão, o que eu fazia? Tinha minha taxa condominial de maior valor, subtraía a de menor valor e pagava a diferença. Até aí tudo bem. Só que há 4 anos atrás foi instituído na Assembleia que o prolabore do síndico sairia pela taxa de maior valor. Né? Eu até trouxe aqui os termos da ata. Antigamente era escrito assim: fica a título de prolabore o maior valor da taxa o menor valor da taxa condominial. Agora fica a título de prolabore o maior valor da taxa ordinária. Olha aí a confusão. A interpretação de taxa condominial seria a soma das despesas comuns e das específicas. Hoje, e levou-se em consideração isso, continuou se levando em consideração, independente de estar sendo a maior ou a menor. A síndica continuou fazendo da mesma forma. E hoje os conselheiros verificaram, depois do 4º mandato, que ela está fazendo errado. Então, Tiago, assim, nós nos reunimos, né, cliente nosso, nos reunimos, estudamos o caso para chegar vamos dizer assim, numa solução. Porque não cabe agora a gente verificar e falar assim, não, peraí, você está errado. Ela vinha praticando um ato que vem desde antigamente. E você está vendo que uma palavra muda todo um contexto? Totalmente. Então, assim, é o que a gente sempre bate na tecla. Muito cuidado com a escrita, muito cuidado com as atas redigidas, né? Então, assim, tentar transcrever o máximo. E nós vamos ter uma reunião com o pessoal do conselho, inclusive a reunião é até hoje, e o que nós vamos sugerir é ratificar isso na Assembleia. E na Assembleia de eleição, colocar, transcrever o que quer dizer o prolabore, porque taxa condominial e taxa ordinária, ela tem a mesma intenção, ela tem o mesmo sentido. Mas, tipo, o que assim, é taxa condominial para você? Simplifica, gente. Pô, bota R$500, R$600, torna mais claras as coisas, né? Ou então, não coloca. Ou então, outra sugestão, nós chegamos na seguinte hipótese: não tem isenção de taxa, o síndico pagar o valor da sua taxa condominial e o prolabore ser um valor fixo. Exatamente, é muito mais prático, muito mais fácil, mais claro. Muito mais claro. Então, assim, condomínio, além vamos dizer assim, dos problemas comuns, problemas diários, ainda temos os problemas de interpretação. Então, Tiago, isso gerou um transtorno muito grande para a administração dessa síndica, porque começou a apontar: você está irregular, você tem que devolver esse dinheiro, você está pegando dinheiro do condomínio, nananana. Por quê? Porque eles queriam que ela pegasse só o valor da taxa ordinária, não o valor das taxas específicas. E no final das contas, a diferença deve ser mínima, né? Se você for pegar os 4 anos, né? porque tem pessoas que querem que ela restitua por 4 anos. E tem conselheiros que falam, não, os outros anos, porque o mandato é só de 1 ano, e ela foi reeleita, né? Então, assim, os outros falaram assim, não, se as outras contas estão aprovadas, não tem que se falar em gestões anteriores, vamos corrigir o suposto, né, vamos dizer assim, o suposto erro agora, ratificar na Assembleia e não fazer ela restituir, porque tem 4 anos. A gente chama isso de ressuscitar defunto, essa é a verdade, né, porque se você pegar propriamente aí mês a mês, tá ruim aqui? Não, tá de boa, tô dando pra ouvir. Esse daqui tá funcionando? Esse tá. Então, vamos pra isso. Então, se você pegar propriamente o mês a mês, eu acredito que seja ínfimo. Ainda mais para a responsabilidade do síndico, essa é a verdade, né?
Agora, você pega o tempo de gestão que essa pessoa tá, e aí é onde o morador, o condômino, principalmente que é a oposição, começa a somar, essa síndica está aqui há muito tempo, olha que absurdo. Mas, doutora, você vai me falar melhor sobre isso. Também a lei entende, né, claro, em determinados casos, quando aquilo faz parte da rotina e já vem se perdurando durante muito tempo, e ainda mais quando existe uma dupla interpretação, tem um nome específico para isso, e agora me fugiu aqui a mente. Mas, e o prejuízo é ínfimo, né, porque houve a prestação de um serviço. Por mais que o síndico ele não seja reconhecido, né, não exista, na verdade, um reconhecimento dessa profissionalização, mas ele é reconhecido por outra esfera, que é o Código Civil. E existiu sim a prestação de serviço. E se todos ali, durante 4 anos, entenderam que estava tudo ok, aprovaram contas e tudo mais, eu acredito que possa até existir um entendimento jurídico, né? E eu falo até numa esfera judicial, de que estava tudo certo. O problema é que a oposição às vezes joga baixo. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa conversa, que é o papo que eu queria falar mesmo, né? Bom, Felipe, você acha que o Conselho Fiscal ajuda ou não ajuda? Porque no caso dessa mulher, eu entendi que teve 4 anos que ninguém ajudou ela, né? Porque ninguém identificou esse erro. Por que não, né? Já que o Conselho Fiscal, a função é estar orientando o síndico aí e dando uns toques, vamos dizer assim, uma consultoria para a melhor gestão. Você acha que o Conselho Fiscal ele ajuda ou mais atrapalha hoje no condomínio? Vocês que têm grandes condomínios em Brasília. Eu acho assim, eu tenho uma visão muito divergente sobre o Conselho Fiscal, né? Eu acho que tudo na vida você tem algum interesse, né? Às vezes você está defendendo o seu patrimônio, às vezes você está defendendo o seu objetivo. Então, o que acontece muito hoje, assim, muita gente vai para o Conselho Fiscal no intuito de ajudar o condomínio, né? De buscar soluções, de trabalhar em parceria, porque eu acho que o papel do Conselho Fiscal é um papel contínuo. O Conselho Fiscal ele não pode só pegar o balancete e aparecer no dia da Assembleia e de prestação de contas para fazer os apontamentos de irregularidades. Pelo contrário, é um processo que tem que ser ajustado. Então, ao longo dos meses, né, tem que ser feitas reuniões com a administração e falar, esse processo aqui não está correto, vamos melhorar esse, vamos melhorar aquele. Nesse ponto de vista, é um conselho que acaba sendo efetivo, tanto para o condomínio, né, quanto para a gestão. Mas existe conselho que, na verdade, o papel é só de apontamentos, né? Apontar, buscar indícios de irregularidade ou buscar tentativas de desqualificar o trabalho do síndico, e isso é muito negativo, né? E a gente percebe muito que, às vezes, para a pessoa criar visibilidade, a gente estava falando um pouco de política antes, né, de começar aqui. A política ela é muito complexa, então às vezes para criar um pouco de visibilidade acaba que o conselho entra como oposição à gestão do síndico, justamente para às vezes assumir esse papel de síndico numa gestão futura, e isso é muito ruim, né, para o condomínio como um todo. Para o síndico não, ele vive a oposição dos moradores, de sempre ter oposição, mas para os condôminos, porque 90% dos condôminos hoje não participa do processo, né? Então, na hora que você chega numa Assembleia de Prestação de Contas, você apresenta aquele monte de número de gráficos, você percebe que as pessoas que estão ali não sabem nem o que estão fazendo ali, né? E eles vão sendo levados por uma maré, né? Ou uma maré do conselho, que às vezes está buscando ajudar ou mostrar realmente papel, ou a maré da oposição, que às vezes está mais forte do que o conselho, porque o conselho às vezes não fez o seu papel direito e acaba sendo influenciado nessa votação. E aí onde tem as questões da aprovação ou não aprovação das contas, né? A gente vê muito isso em condomínio e é difícil, é um trabalho difícil. Assim, eu tenho um condomínio que eu tenho uma oposição muito forte, mas eu tenho um conselho muito atuante. Então eu fico muito tranquilo, eu falo, pode deixa o pau torar, deixa não aprovar as contas, não tem problema, porque eu sei que o conselho foi atuante, né, tem os apontamentos, tem os ajustes, então isso é bom, dessa forma é bom de administrar. Agora tem outro ponto, tem um conselho também que só quer bater. E aí esse aí não tem como. Aí você cede um pouco, chega um ponto que você tem que ir pra guerra e falar, não, agora eu vou mostrar pros moradores o que está acontecendo, que os interesses são outros. E outra coisa, assim, a gente tem que botar na cabeça que o nome já fala, né? Conselho.
Pronto, você falou bem. Eu vejo que sim, eu trabalho nas duas pontas, né? Que também sou síndico e trabalho na parte de prestação de serviço para condomínio. Que a gente percebe muito? Tem muito síndico acuado, né? Desde o Conselho Fiscal a atuar na sua gestão. É verdade. Eu não estou falando que você não deve ouvir o Conselho Fiscal, você deve ouvir. Só que lembrando que a responsabilidade cai sobre você. É sempre do síndico. Então, assim, tem que entender, dividir um pouquinho sobre isso. Né? O Conselho Fiscal está ali também para fiscalizar, para conversar, para orientar. Né? E outra coisa importante que a gente percebe no dia a dia é que as pessoas que estão no Conselho Fiscal elas não são preparadas para isso. Eu tive uma assembleia um ano passado, por exemplo, foi muito engraçado isso, né? A gente participou e a gente percebeu que o prestador de serviço emitia nota fiscal e cancelava, e aquela questão do fato nota fiscal, mas a parte tributária não estava sendo feita, né? E aí um cara do Conselho Fiscal começou aquele embate, mas o Conselho Fiscal, o cara aprovou, o cara, não, mas eu não entendo disso. Eu sou professor de educação física. Então, tipo assim, então você vê que muitas vezes o cara que está avaliando também aquela gestão, ele não tem capacidade técnica e conhecimento para poder julgar de uma forma justa, vamos dizer assim. Não estou desmerecendo, portanto o cara até reconheceu, não, cara, eu sou professor de educação física, pô, eu não entendo disso, cara. Então, assim, como é que o cara vai avaliar o seu trabalho se ele não tem noção de como é que funciona isso, né? E muitas vezes o síndico vai cedendo. Por exemplo, a questão da política, ele não quer ir no embaixo, quer conversar, não quer trabalhar aquela ideia, ele vai deixando. Por exemplo, ano passado teve um condomínio que a gente foi fazer o seguro, o cara falou, não, quem decide é o Conselho Fiscal. Eu falei, oi? Peraí, como é que o seguro do seu condomínio decide pelo Conselho Fiscal? E se acontecer alguma coisa, cara? Quem vai ser responsabilizado? O Conselho Fiscal ou você? É você. Então a gente tem que entender, pessoal, que o Conselho Fiscal está ali para ajudar, para orientar. Por exemplo, eu acho, na minha opinião, nesse caso dessa síndica aí, um argumento que eu levaria era o seguinte: já foi aprovado, nós falamos, conta em 4 anos. E ninguém nesse período orientou ela. Exato. E aí vem também outra questão que vai além. A gente sempre fala que para você ter uma boa gestão, você tem que estar cercado de bons profissionais. Onde está a administradora anteriores, né, quando vocês estão tentando dar uma solução ao problema, né? Por que as outras administradoras não orientaram ela? Porque eu percebo também que muitas vezes as administradoras só fazem feijão com arroz. Eles não estão indo para sentar, conversar e orientar a pessoa. Tiago, se fosse administrador, tudo bem. O que nós temos em condomínios é o quê? São pessoas leigas, inexperientes. Quando eu falo leigas e inexperientes, é se tratando da gestão condominial, porque existem moradores que são advogados, que são professores de educação física, como você mesmo citou. Só que hoje em dia, nos condomínios, é aquela história, o síndico é eleito a aclamação, vamos dizer, não tem ninguém, vai você, vai você. E às vezes a pessoa até pelo calor ali da emoção ou a necessidade de se resolver um problema distinto, acaba aceitando assumir o cargo de síndico. E de repente se depara com o quê? A questão do seguro, que você tem que verificar o que diz o sindicato, a convenção de sindicato, então não pode ser menor do que aquele valor que é estipulado. Você se depara com a questão da contratação de prestadores de serviço, porque de repente você contrata uma pessoa que não é tão idônea e depara-se com uma nota que emite e depois cancela e não está sendo recolhido ali a questão fiscal. Então, assim, os condomínios têm muitos problemas porque não existem pessoas, vamos dizer assim, qualificadas adequadamente para estar ali na frente de um condomínio. E um outro fator também que atrapalha muito as gestões é o quê? Quando se questiona de uma administração, a pessoa, por ser morador, leva-se para o âmbito pessoal. Dali vira-se uma discussão, dali arruma uma confusão com o vizinho, dali gera todo um transtorno pessoal. Por exemplo, esse caso que eu trago, a síndica acabou de sair do Covid, aí vem com a administração, de repente se depara com coisas horríveis que foram ditas contra a administração dela. Eu tive uma reunião com ela e falei assim: olha, eu preciso que você se desligue do condomínio. Outra coisa, alerta importantíssimo, eu já disse isso aqui uma outra vez, o WhatsApp, grupo de WhatsApp no condomínio. Síndico, por favor, não cometa esse erro de criar. Porque é só munição que você está dando aos moradores, a você. Existem meios de comunicação, impresso, caixinha de correio, e-mail, pessoal. E a Assembleia, o síndico, ele tem a obrigação de prestar contas de acordo com a convenção, que é anual.
Entendeu? Fernanda, surgiu um problema no meu condomínio, então eu resolvo fazer. Não, você convoca o conselho e depois convoca uma assembleia. Se ultrapassou os seus limites, convoca uma assembleia e a assembleia decide, assim tira a sua responsabilidade também. Fernanda, quais são os seus limites? Leia a sua convenção. A sua convenção, na maioria das vezes, está lá dizendo os limites que você pode utilizar, os limites que você pode gastar. A minha água é 20 mil e eu não posso gastar mais que 10. Não importa, é uma despesa do condomínio. É algo convencional e comum. Então, assim, isso não é considerado ultrapassar os limites, né? Está dentro da previsão, na verdade. Está dentro da previsão orçamentária, tudo. Então, assim, Thiago, é muito, vamos dizer assim, a gente tem que tratar o condomínio com muita seriedade e também como se fosse um cristal, com muito cuidado, porque qualquer balanço falso, ali você pode estar gerando um problema enorme. Ela fala o seguinte, cristal taca logo a pedra que já fica mais de boa e já resolve a parada. Não pode ficar pisando em ovo, gente. Quem mexe com gestão não pode ficar pisando em ovo, senão você vai fazer alguma coisa errada. E vale ressaltar também, Thiago, que o Conselho Fiscal, ele tem previsão legal no artigo 1356 do Código Civil. E eu vou ler o artigo para vocês, só a título de esclarecimento. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal composto por 3 membros eleitos pela Assembleia por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Aqui a gente pode verificar que logo de plano diz que o Conselho Fiscal é facultativo. Então, a minha convenção não diz, Fernanda, eu sou obrigada a fazer? Não. Eu recomendo muito, porque o Conselho Fiscal, ele te dá, como o colega aqui mesmo falou, ele vai te ajudar, ele vai te dar uma amplitude, ele vai estar por dentro da administração, porque quem aprova as contas mesmo não é o Conselho Fiscal. É a Assembleia. Ele emite a parecer. Você vai apresentar na Assembleia. Tanto é que isso daí fica tão claro que quando, vamos dizer, eu tenho casos de clientes que no meio da gestão, todos os conselhos fiscais, um mudou, um faleceu e o outro pediu dispensa. E aí, Fernanda, o que eu faço? Faz as suas contas normalmente, leva para a Assembleia, quem tem que aprovar é a Assembleia. Faça sua gestão clara e transparente. O Conselho Fiscal, quando é para ajudar, ajuda e ajuda bastante. Porque imagina um condomínio que existe muitos atritos e dificuldades de verbalizar qualquer assunto, o Conselho Fiscal vai te ajudar. Com certeza. Por quê? Porque na hora da prestação de contas, alguém questiona, mas a água subiu, você gastou tanto com manutenção. O Conselho Fiscal são os seus, vamos dizer assim, seus defensores ali. Eles têm ciência do que de fato aconteceu. Né? Por outro lado, tem a questão do conselho consultivo. Eu até brinco que o conselho consultivo ele é meio que um freio de mão nos síndicos, né? Eu tenho um conselho consultivo extremamente atuante, que chega para o síndico, olha, tá tendo vazamento e tal, mas nós já verificamos esses orçamentos, o síndico só olha e fala, tá, então vou ligar aqui nessas empresas, tais, vou levar para a Assembleia e a gente decide. Mas eu tenho um conselho consultivo que nem fala para síndico. E aí, como é que você vai dar continuidade a uma gestão que você não tem aquela parcialidade, aquele contato com o seu conselho? Então, assim, é muito complicado, Thiago. Então, assim, as particularidades de cada condomínio. Bom demais esse caso de condomínio, gosto pra caramba. E Fernanda, você sempre fala de maneira consistente, claro, bonita, inteligente. Isso aqui é inteligência econômica, a evolução da gestão. Tá, e aí, cara, Conselho Fiscal, ajuda, não ajuda? Você queria falar naquele momento? Tiago, eu vejo que existem, assim como o próprio governo, né? E eu não falo só do governo aqui no nosso país, não, mas em qualquer lugar. Eu vejo o Conselho Fiscal como os ministros. O presidente, ele não governa o país sozinho. Essa é a verdade, né? E tanto para a questão política, propriamente dito, como financeira, quanto quando você está pensando ali em projetos, quando você está desenhando as suas atividades, os seus projetos para esse condomínio.
Bom, o que acontece? Dentro disso, e pegando a esfera política, porque não deixa de ser política dentro da nossa microsociedade, a gente sabe que tem conselho que vai fazer oposição e tem conselho que vai fazer o trabalho dele. Quando se faz o trabalho dele, é ótimo, né? Primeiro, porque esse conselho, ele toma as rédeas, inclusive, numa prestação de contas. Com propriedade de causa, de conhecimento, ele vai lá e vai expor aos moradores como foi essa gestão. Isso é muito benéfico para o síndico, né? Quando existe um conselho omisso, ele não se pronuncia, muito menos em assembleia, essa é a verdade. Agora, já em relação ao conselho que é oposição, e que acontece muito dentro dos condomínios, isso daí é mais uma forma que o síndico vai ter que ter de lidar, né, com essa oposição e ter jogo de cintura. E aí, acho que algo que eu posso sugerir a todos os síndicos, quem está escutando aqui, e também quem não é síndico, mas mora em condomínio, contrate uma auditoria preventiva. Por quê? Porque uma auditoria preventiva dá substância ao síndico e principalmente ao Conselho Fiscal. É a auditoria quem vai poder apontar, olha, síndico, tá aqui, houve um erro e dá tempo de corrigir. Porque a gente está falando que síndico também é ser humano. E mesmo o síndico profissional, ele está passivo do erro. Agora, são erros que devem ser corrigidos. E com uma auditoria preventiva, você consegue corrigir isso dentro da gestão desse síndico, inclusive. E para ele, sendo um profissional ou não, e como ele está na gestão, fica muito mais fácil, muito mais didático para ele fazer essa correção, inclusive, né? Uma auditoria preventiva também, ela é capaz de trazer aí à tona aquele síndico que é mal intencionado, porque o conselho, sabendo que existe uma auditoria, ele vai ficar em cima. Agora, um conselho que corre sem auditoria e que é oposição, ele pode fazer grande estrago na vida de um síndico, seja ele profissional ou não. A gente tem que lembrar o seguinte, o síndico, assim como é um cargo político, ele tem o seu período de gestão, né? Então é importante a gente saber disso. Até qual vai ser o tempo de vida útil desse síndico dentro de um condomínio. E quando ele tiver que sair, ele tem que sair fazendo o melhor trabalho possível, né? Dentro dessa situação, é importante ele preparar alguém para que assuma esse cargo. E nada mais justo, alguém que conheça o condomínio, alguém que esteja do lado dele. Quando eu falo de você que é possível você fazer uma política honesta, uma política transparente, eu estou falando que você não quer dizer que você não possa pleitear o cargo de síndico, você pode. Agora, não você jogando baixo, né? Eu estava ontem vendo as propagandas políticas e tudo mais. Poxa, a gente está em 2020, é mais do mesmo. A gente está falando, desculpa o termo, mas é sacanagem o que você vê na televisão hoje, ainda em pleno século XXI, o tipo de política que se usa no país. E essa mesma política é a política dentro dos condomínios. É a política suja de você fazer panfletinho e jogar dentro das caixinhas de correio sem você perguntar se a pessoa quer ou não, sem você pensar em sustentabilidade. É a política suja de você fazer fake news, é a política suja de você falar do seu colega. Se o seu colega é seu vizinho, pior ainda, porque ele mora ali. Se o seu colega é profissional, o mundo gira, é redondo, amanhã você pode precisar dele. Então você pode sim, candidato a síndico ou candidato, seja prefeito, vereador, fazer uma política mostrando os seus objetivos. Não fazer uma política para falar mal dos outros, porque falar mal todo mundo sabe, né? Bom é sentar ali na cadeira e poder fazer a gestão sem nenhum tipo de crítica. E interrompendo aqui a colega, Thiago, vale ressaltar que não adianta reclamar dos nossos políticos, né? Eles foram eleitos por nós. Claro que quando há uma modificação, a gente não pode também levar em consideração o peso maior, mas a gente está aí com o presidente que foi modificado, partido diferente ao anterior. Então, assim, a gente tem que observar as atitudes de quem você colocou lá. Aí você reclama e daqui a pouco, 2, 4 anos, você vai
e reelege aquele camarada lá ou alguém porque é de seu interesse próprio. Então, assim, vamos analisar também qual política nós estamos escolhendo, né? É a mesma coisa do condomínio. Eu escolhi o síndico por aclamação, que aí eu falo pro colega, vai você, e depois eu ficar jogando areia no meio do caminho, dificultando o trabalho dele. E não é assim. Por isso que existe o Código Civil, por isso que existe convenção, por isso que existe regimento interno, né? Então, assim, são coisas que nós precisamos seguir. Não é porque eu sou proprietária ou porque eu estou pagando por estar ali, pelo condomínio, no caso de locatários, que eu tenha direito de fazer o que eu bem querer. Não é assim. E assim, até que a gente percebe muito esse final de mês aí, muita assembleia, né? Que voltou às assembleias presenciais, acabou que as eleições de síndicos a gente passa em torno de 4 por semana, né? Cara, simplesmente o cidadão tem que participar. Vocês falam que a questão da auditoria, né? Eu até postei semana passada um vídeo sobre isso, eu recebi um profissional aqui no ano passado. É que eu falo, pessoal, é muito simples fazer isso também. Nós de uma forma assim mais clara. Ou seja, cara, o seu boleto. Você recebeu o seu boleto, pega ali tem um reduzido. Ali está falando as contas mais básicas, você vai ter noção. Por que é isso? Por que é aquilo? Já tem informação para você basear, para até perguntar para o Conselho Fiscal ou para o próprio síndico. Cara, isso aqui é diferente. 5 minutinhos, 5 minutos no mês. Eu te faço, você vai conseguir ter informações para você, tá legal, tá dentro do padrão, por que isso? Até para você poder fazer um questionamento e ter a coerência para o síndico. Até você vai perguntando, por que tal conta foi tal coisa? E eu tenho certeza que qualquer síndico, cara, ele vai ter prazer de responder isso. Porque é o momento de ter contato, você explicar a sua posição foi gasta dessa maneira, assim, assado. E eu tenho certeza que o cara vai ficar assim, é verdade, vai morrer o assunto. Mas você tem que estar olhando, tem que estar participando. O que a gente percebe muito isso, por exemplo, sexta-feira eu estava na Assembleia. E aí foi de câmera, um condomínio muito pequeno, né? A menina falou de um valor, e aí começou a se discutir ali o que seria feito, né? Aí uma pessoa falou, não, acho que fica mais barato. Peraí, por que você acha? Não é que eu trabalho na área. Então fala o seguinte, ajuda a síndica, então, nesse sentido, porque ela não tem conhecimento nessa área. Mas o cara na fonte você está se ajudando, porque se você fizer um orçamento melhor, com uma qualidade melhor de produtos, você vai orientar e vão ter uma solução melhor. Olha só que bacana. Antes não tinha uma solução, agora não tem uma solução melhor, com mais qualidade. Porque alguém entende do assunto, mora aqui em condomínio e vai participar do processo. Não tem nada de errado. Gente, outra coisa, se você tá vendo, cara, igual a gente falou que a síndica aí passou, ela não sabia, estava cometendo um erro sem saber. Se você sabe, conversa, orienta, troca ideia, porque é o seu mundo. Vamos ratificar na Assembleia. Passa a informação, né? Passa a informação, vamos adiantar isso, né? Olha, a nossa interpretação é assim. O problema aqui, Thiago, é a divergência de interpretação. Entendeu? Porque não adianta eu achar que estou sendo correto e você achar que eu estou sendo errado, sendo que eu tenho uma informação divergente da sua. Eu vou estar sempre correta dentro dos meus padrões e para você eu vou estar sempre errada porque sua interpretação é divergente da sua. O administrador que é o mediador, né? Então você tem que ter o mediador nessa conversa aí. É igual eu falo, muitas vezes o síndico é outra coisa importante, é bom falar aqui sobre isso. Mas o problema, Thiago, eu vou até falar, se é condomínio, né? Se a administradora entra, a administradora está querendo defender o síndico, tem algum interesse. Se o Conselho Fiscal defende o síndico, o Conselho Fiscal é conivente com o síndico. A gente vive essa política, né, Thiago? Mas eu acho que a gente não fala desse princípio, a gente que a coisa você fez da forma correta. Outra coisa que eu falo é o seguinte, muitas vezes o síndico faz a coisa certa, só que ele não fala pra ninguém que está fazendo a coisa certa. Ponto. Que é o quê? Você tem que trabalhar a sua imagem, tem que falar seus resultados, tem que estar se informando, tem que estar sempre se antecipando. Eu acho que sim, e você falou uma palavra-chave. O síndico tem que estar sempre à frente, antecipando tudo, né? Todas as questões de manutenção, necessidade de funcionários, tudo o síndico ele tem que estar se antecipando. Outro fator, Thiago, que também acabou gerando um transtorno maior, porque a conselheira começou a verificar algumas coisas e foi mandando e-mail para nós da contabilidade. Aí nós informamos para a síndica, falou, olha, recebemos e-mail da senhora tal, ela é conselheira. Uai, por que ela está mandando e-mail para vocês? Não é para responder. Tudo tem que ser passado a mim antes de chegar à contabilidade. O que de fato também tem que ser, a gente presta serviço para o condomínio, mas na pessoa do síndico. Imagina você, síndico, ter um escritório de contabilidade onde você tem um contrato, onde você tem o contato
e de repente a gente está ultrapassando os limites e já conversando diretamente com o conselho. A síndica, ela tem que tomar, os síndicos têm que tomar conhecimento do que está ali, a dúvida que está gerando, até porque é uma administração dela, nós somos apenas prestadores de serviço, né? As decisões vêm do condomínio, tanto é que muitas decisões a gente já tem ciência depois que elas são discutidas e aprovadas em assembleia, né? Tanto é que eu tenho que, quando a gente vai pegar uma ata, fala assim, como que vocês decidiram isso? Mas a taxa de condomínio vai ser quanto? O fundo de reserva vai ser quanto? Ah, mas qual é o período da gestão? Não está aqui na ata. Qual é o nome dos conselheiros? Então, assim, vem a inexperiência, vem cheia de erros que nem sempre dá para corrigir ali de imediato, porque muitas vezes ela foi registrada. Pra mim, chama-se tudo eco. Porque se você paga, cara, pelo serviço, você vai lá personalmente. Entendeu? Outra coisa, não está de errado a minha do Conselho Fiscal questionar a administradora, porque você presta serviço para o condomínio. O que ajudou um tempo atrás lá na TOC? A gente chegou com todos os e-mails que são possíveis, a gente manda para o Conselho Fiscal. Uma forma até de prevenção. Por quê? Aqui em São Paulo, ano passado, uns 2 anos atrás, teve um problema com o síndico, o qual a gente administrava. A sorte que eu conhecia uma das pessoas do Conselho Fiscal. E aí eu fui, orientei, falei, cara, tá acontecendo tal coisa. Dei um alerta para ele, teve uma bagaceira lá, graças a Deus o síndico desviou, mas graças a Deus ele instituiu o condomínio. Por quê? Eu orientei. Né? Exatamente, também tem que ter certo cuidado, mas assim, eu acho que tem que comunicar com o Conselho Fiscal, mais pessoas estiverem sabendo da coisa, melhor é, principalmente quando você vê coisa errada. Porque isso não tem nada a ver com a gente. Até a gente vai até certo ponto. Uma coisa que as pessoas não entendem, se acham que a administradora mexe com o dinheiro do condomínio. Fala, ninguém mexe com o dinheiro do condomínio. Eu já tive caso que a me ligar, tem dinheiro aí no fundo de reserva, por que não faz tal coisa? Eu falei, cara, eu não posso fazer. Não é eu. É o síndico, conversa com o síndico, dá uma sugestão para ele de pau, vai para a Assembleia e se decide. Explica isso, né? Mas a gente percebe que muitas vezes quando você é claro com isso, as pessoas ficam tranquilas, vão aceitar, vão compreender. Sim. A cordialidade, imparcialidade é muito importante dentro do condomínio. Igual eu expliquei para essa síndica, eu falei assim, quando você desce e vai para o escritório do condomínio, você está vestindo a sua profissão de síndica, porque é uma profissão hoje. Entendeu? Então você não está descendo. Então assim, você não está descendo para usar o escritório do seu condomínio no qual você paga. Não, você está descendo para exercer a sua função qual você foi eleita. Então você desce com a sua responsabilidade de síndica. Ali todos os problemas ficam ali. Aí quando você sai do seu escritório, você vai para sua casa, aí sim você é condômino, você é moradora, e você tem que aprender a ter essas duas visões, até mesmo para avaliar a sua administração. Entendeu, Thiago? Que assim, às vezes o síndico, não, eu tô fazendo certo porque eu saquei 100, paguei 100, então tá tudo correto. Não, mas por que você sacou esse 100? Ah, para trocar a lâmpada, mas qual foi o prestador? Você emitiu o recibo? Entendeu? Ah, você emitiu nota fiscal? Você se preocupou com os encargos que você deveria ter recolhidos ali? Não é simplesmente receita e despesas. Existe todo um contexto de uma administração, que isso acaba gerando transtornos, gerando dúvidas, gerando questionamentos. E os síndicos têm que também deixar o ego de lado e ter a humildade de estudar aquilo que ele está fazendo. Porque a gente já largou a era de que eu faço o que eu quiser. Né? Até porque hoje em dia existem uma rotatividade dentro dos condomínios. Então tem pessoas que chegam hoje e quer mudança, quer fazer tudo certo, porque existiu e por muito tempo a questão dos condomínios vamos dizer assim, não recolherem os impostos devidamente por uma questão de economia. Chegava na Assembleia e os condôminos falavam, não vamos recolher isso daí não, contrata o próprio zelador do prédio para fazer essa pinturinha, não contrata essa empresa não, que ficou muito alto. Por quê? Porque a diferença... Pega o de padaria. Pois é, manda aqui assinar qualquer papel de pão.
Então, assim, hoje em dia a gente já vem com jovens, vamos dizer, eu até brinco assim, com jovens proprietários que querem as coisas mais claras, que querem as coisas mais transparentes, que tem uma facilidade para o mundo virtual, que quer abrir o e-mail ou acessar um aplicativo, ter seu boleto em mãos. Né? Por isso que a profissionalização do síndico é um caminho sem volta. Cada dia mais deixou aquele perfil antigo do senhorzinho aposentado, né, para passar para pessoas que estão se qualificando cada vez mais para evitar esse tipo de problema. Não que o senhorzinho aposentado não possa fazer, mas você vê muito senhorzinho aposentado hoje nas salas de aulas, nos cursos de síndico, se especializando justamente para não passar por essas situações constrangedoras, que às vezes um apontamento deles e às vezes por falta de conhecimento sobre essa situação. Eu tô rindo aqui, senhorzinho aposentado, é porque alguém aqui já tá aposentando, né? E ele tá se... Mas mesmo o senhorzinho aposentado, ele pode, e é ótimo isso, porque a gente sai daquele cenário de que eu vou ficar ali na cadeira de balanço lendo o jornal e vai ser a minha única fonte de informação. Não, o que a gente tem visto de senhores e senhoras aposentados e que estão realmente buscando informação, profissionalização, porque gosta, né, na verdade, de gerir um condomínio. A gestão é prazerosa, né? A gestão é muito prazerosa. Ela é muito bacana. Eu acho que para essas pessoas que às vezes já venceram um obstáculo, uma etapa da vida, né? Exatamente. E a questão do político, de você cumprimentar, né? Que às vezes a gente se depara, fala assim, você entra no elevador com um jovem tá com fone de ouvido, né? Verdade. Olhando pro chão, mexendo no livro, não cumprimenta, aí você entra com o senhor no elevador, bom dia, como tem passado? Então, assim, tem todo um outro tratamento, né? Essa pessoa tem uma experiência de vida incrível e que deve ser muito considerada, né? A gente está falando de conhecimento técnico, mas também de conhecimento de vida. Olha, em assembleias eu já ouvi coisas tão absurdas de falar assim, às vezes o locatário, né, se candidatar a ser síndico e a pessoa fala, você mora de aluguel, não tem condições nem de gerir suas contas, vai digerir o meu condomínio? É terrível, né? Aí você não sabe. Mas peraí, então, é isso que eu ia falar. Muitos imóveis moram de aluguel. E mora de aluguel. Isso que eu ia falar. Hoje é investimento. Pra muita gente é investimento. Você morar de aluguel Você tá dando contexto. Você tá ali, o cara para se candidatar a síndico, ele pode fazer essa pergunta e aí é o momento dele também, tem uma resposta inteligente. Muito grande. Porque eu tô sendo candidato e vou falar assim, você é locatário. Então, peraí, eu não sou idôneo como um proprietário? Não é assim. Eu tô falando uma aberração pior do que essa. E o Código Civil já veio, né, de 2002, já veio prevendo a contratação de síndicos de profissionais. Então, não considera-se ele como um porque ele já paga IPTU, paga o aluguel, ele paga tudo pro proprietário. Ele está assumindo o que é a responsabilidade. E existem inquilinos que vivenciam um condomínio e tratam um condomínio como um patrimônio, como um bem muito melhor do que outros que são proprietários, né? Vou até falar aqui pro pessoal que está assistindo a gente, o celular da gente está travando, eu achava que era só o meu, do Léo também, não sei se o seu. Não, o meu tá ok. Toda vez esquenta muito, eu acho, assim, a gente está na 4G. Eu não sei se é problema com o iPhone, mas eu tenho alguns conselheiros aqui, Thiago, que estão falando aqui, olha, conselho fiscal tem que ser uma pessoa neutra, realmente, tem que vir para acompanhar o condomínio, né? E sem interesses por trás disso, porque isso é que faz, na verdade, com que uma sociedade e um condomínio ande, né? E aí eu tenho um monte de conselheiro fiscal aqui, entrando, que bacana. E dando um conselho fiscal, então tá entrando aí na sua live. Muito bacana. Tá acompanhando. E são conselheiros
essas colaborações, né? Conselheiros atuantes que têm a responsabilidade de realmente assumir a sua gestão ali, que leva-se em consideração a grande importância vamos dizer assim, o que a gente fala, né, pessoal? O serviço com DECOM, me perguntar, você acha melhor o síndico profissional ou o síndico orgânico? Cara, eu sou a favor do bom trabalho. Porque existem ambas partes que fazem bom trabalho, tanto profissional como orgânico, então você acha que é um bom trabalho. E aí cai muito no Conselho Fiscal. Pessoal, quanto mais os cidadãos ali, os condomínios atuam, melhor vai ser esse condomínio. Porque o síndico é simplesmente um gestor, ponto. Ele vai começar aquela ação, quem vai desenvolver essa ação é todos os moradores ali. Igual eu vejo ouvindo muito essa área da parte de sustentabilidade, cara, algo importante, o condomínio mais é feito por quem? Pelos moradores. O síndico pode até querer pensar fazer, botar em prática, mas se os moradores não seguirem a regra e não querem participar, as coisas não acontecem. A gente tem que entender, o João falou da política, falou muito de política aqui, que o condomínio ele é uma célula menor do nosso país. É como se fosse o país nosso, verdadeiramente. É a mesma coisa. Tem a cobrança, parte, tudo isso, né? Então, assim, se os moradores atuam, mudança vai acontecer. E o Conselho Fiscal, que eu vou falar, algo para fiscalizar, algo para orientar, algo para direcionar, para conversar e questionar. Ponto. Então é o seguinte, se ele atua de uma forma positiva, as coisas vão acontecer de uma forma positiva. Agora, se eles vêm só para brigar, criar transtorno, cara, vai ser um caos dentro do próprio condomínio. E aí que eu não entendo, você querer estragar o lugar que você mora. Eu ia até citar que algumas aberrações que a gente vê aí, por exemplo, a gente tem um condomínio que a conselheira ela é locatária. No dia da Assembleia não apareceu só apareceu um morador interessado em ser conselheiro e apareceu essa locatária. Hoje ela é questionada porque ela está fiscalizando as contas, porque a convenção fala que teria que ser condômino. Então, assim, oposição por oposição, na verdade, como a conselheira não vai para o caminho que algumas pessoas querem, então vamos questionar o trabalho. Então, assim, aquele que tinha o papel, que é de todos, tanto o locatário quanto o proprietário, né, quanto qualquer um que convive naquele condomínio, tem esse papel de, às vezes nem precisa ser oficial, não precisa ser oficial, você pode ser conselheiro, você pode ser conselheiro fiscal sem ser fiscal, sem ter um título, sem ter um título, você olha as contas e vai lá e questiona o síndico. E vale ressaltar também, Thiago, que a convenção ela não é feita por legislador. Se as nossas leis já são complexas, difíceis de interpretar, imagina a convenção. Então, assim, no caso, a pessoa poderia até se sentir constrangida de falar assim, opa, peraí, como assim eu não posso? A convenção, porque nenhum lugar no Código Civil, nenhuma lei específica, ela proíbe. E na verdade, eu acho que quem questiona isso tinha que ter vergonha na cara, isso é verdade. Porque o síndico pode ser de fora, mas o conselheiro não pode. Então, assim, é bem complexo a questão da convenção. Então, assim, a gente trouxe também um outro caso de condomínio, que foi a questão da piscina, que o uso da piscina só poderia ser por proprietários. E os proprietários alugavam os locatários que pagavam sobre a manutenção da piscina e utilizavam, só que o problema surgiu foi que quando um proprietário de certa unidade quis usar ao mesmo tempo que o locatário, e isso estava causando transtorno. Então, assim, tudo é uma questão de interpretação e bom senso. Tudo é uma questão de deixar o ego de lado. Por que eu sou dono da verdade, dono da razão e dono de tudo, né? E o inquilino, o vizinho que se lasque pra lá, porque eu acho que eu sou o dono de tudo. Alecrim dourado, né? Quase isso. É o que o Valmar falou, foi bem colocado. Cara, você não precisa ser conselho fiscal para você fiscalizar. Quero falar para vocês aqui, o boletim de vocês tem todas as informações que cabe você ter uma análise ali. E outra coisa, se você pega o leito e não tem nada, tem coisa errada, tá? Eu vou começar a falar para você que se não vem aquele leito, tem coisa errada. Porque é uma coisa bem simples de fazer, as administradoras fazem meio até rápido, entendeu? Que lá, às vezes falta informação para fazer. Então aí que tem a pulguinha atrás da orelha, você perguntar, questionar. Então assim, cara, o modo da gente é isso, a gente quer que o outro faça aquela mudança que eu quero que aconteça. Cara, se você não for lá e não for brigar, reivindicar por aquilo que você mora, valorizar o seu patrimônio, ter um ambiente melhor para você morar, ninguém vai fazer por você. Mas eu gasto a minha energia lá no WhatsApp falando, não, eu não tenho coragem de folhear um livro, mas eu tenho coragem de... O problema do WhatsApp, é claro, eu estava conversando com um cara assim sobre isso. Não só em condomínio, acho que para a vida. O problema do WhatsApp é o seguinte, o cara bate e você não vê. Então você não dá direito de resposta. Esse dia vocês comigo, eu trabalho no condomínio, foi engraçado isso.
E uma pessoa passou e deu bom dia. Eu trabalho durante a semana lá com a portaria para tirar um extra. Eu estava de máscara fechada, o cara respondi. Só que eu acho que o cara não ouviu, o cara respondeu mais alto, bom dia, bom dia. 2 minutos que apareceu o síndico. Porque o cara foi num grupo de WhatsApp que você não deu bom dia para ele e tal. Eu falei, tudo bem, eu concordo, peço desculpa. Eu posso me retratar no grupo também? Aí o síndico, não, eu falei, você falou para mim, no grupo, eu acho que eu tenho direito de resposta dentro daquele mesmo grupo. Que é bom que eu falo outras coisas para explicar as situações que às vezes as pessoas não entendem. Isso que é o problema, às vezes é isso. Eu falo, eu estou te vendo e não direito de resposta a você. Fica muito simples assim a vida. Eu acho que tem que ter os dois pontos de vista para as pessoas poderem julgar. Já que você fala no grupo, WhatsApp. É só pra. É só coceira. É só coceira. A gente tem que começar a voltar durante o tempo. Se eu tenho problema com alguém, eu vou lá e resolvo com alguém. Porque qual a necessidade de um morador votar no grupo se o porteiro deu ou não bom dia, do síndico descer para questionar o bom dia ou não? Gente, isso é absurdo. Isso é quando. Aí isso é o papel da gestão, né? Aí se o síndico não fez um bom trabalho, esses dias a gente estava numa assembleia aí e. Chamou a atenção do porteiro, né? Que tá de máscara, trancado dentro de uma guarita, não conseguiu verbalizar o que a pessoa escutasse. Aí era aprovação de contas. Aprovação de contas, não, nós vamos aprovar as contas, mas porém nós não vamos aprovar a gestão. Aí eu fiquei refletindo sobre aquilo, mas o que seria aprovar a gestão? Não, aprovar a gestão é o comportamento do síndico, nós não aprovamos. Eu falei, bicho, mas a aprovação da gestão é a eleição. Você não aprova a gestão dele, então você não reelege ele. Acabou falando. Porque aqui só fala de aprovação de contas, mas como é que eu aprovo as contas e não aprovo a gestão? Tá lá nada. Eu falei, uma coisa que é muito calor, né? Porque infelizmente a gente ainda tá. O cidadão está muito pequeno, que é uma gestão, cara. Faz parte dessa parte da gestão, que é a parte talvez da parte de comunicação, de se comunicar, e a parte financeira também, que é importante. Mas você falou, você não votou no cara? Então, eu falo assim, você votou, eu não vou pra próxima. Ou durante, outra coisa importante, pessoal, vocês podem tirar sim em qualquer momento. Exato. Sim. E você pode se arrepender do seu voto também. Exatamente. Você pode votar e você pode fazer a crítica. Mas a crítica tem que ser feita do Brasil, né? A crítica tem que ser feita para a pessoa, né? Quem fala mal de alguém diz muito mais sobre ela. A crítica tem que ser feita para a pessoa e no momento oportuno. Qual é o momento? Uma assembleia. Você pode tentar corrigir, principalmente, você pode tirar a sua dúvida antes. E aí sim, você faz a sua leitura, né? Mas agora você fazer a sua leitura, o seu julgamento, sem nem você dar oportunidade para outra pessoa, inclusive para o próprio Conselho Fiscal, que atua, falou daquele Conselho Fiscal que atua, né? Que atua e muitas vezes também é apedrejado. E detalhe, na maioria das vezes esse conselho, ele não recebe nenhum tipo de benefício. Ele está ali propriamente para ver o condomínio andar. Eu levanto a bandeira do Conselho Fiscal, principalmente para a questão do síndico profissional, porque é muito difícil síndico profissional ir lá bater na porta e conseguir um emprego. Geralmente, quando uma gestão não vai muito bem, é um grupo de moradores que vão atrás desse profissional. E a gente sempre fala, a gestão não é sozinha, não é somente do síndico, como eu falei. Existem os ministros, existem os secretários que auxiliam nas tomadas de decisões, em projetos para o condomínio e também ajudam nessa questão da parte política. Agora, a gente tem conselho e conselho, como tem ministro e ministro, né? Tem alguns que pensam diferente, mas não é por pensar diferente que vão desrespeitar a conduta do presidente ou do governador ou ainda do síndico, né? No momento oportuno, se ele quisesse vir se candidatar, é saudável, gente, ele vir se candidatar. Mas ele precisa sempre, de novo, fazer uma política justa e honesta. Para mim, candidato dentro de um condomínio que faz política suja, que começa mentindo, fazendo fake news e etc., se comportando de maneira antiética, já basta, é o suficiente para provar quem ele vai ser na hora que ele tiver um pseudo poder na mão. É isso aí, pessoal. Foi interessante quando eu... Fernanda, minutinho e fala, vende seu peixe, pessoal. Tiago, estamos aí, né? Eu trabalho na contabilidade Maione, a gente presta serviço para condomínios e quiser cotação de contratos no 3245-1976 ou
diretamente no meu celular. Ou direto também, né? Fernanda, dá um oi aí nas nossas redes sociais. Beleza, galera? Estamos encerrando nosso Ideias Condominial aqui, um quadro do nosso programa Passando Legal na Tia. E agradecer a oportunidade. Agradecer, dar um abraço a Fernanda, o Valverde TVI, a nossa amiga Tainá também. Thiago, fala um pouco de você hoje. Falou, galera. Vou encerrar nosso programa, continua aqui na live então. Vamos lá, galera. Muito obrigado. Beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Um abraço. Não sei se eu choro.